Já vi muitos pregadores pregando sobre esse texto de 1 Coríntios 4, no verso de número 16, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que sejais meus imitadores. Veja bem, quando Paulo está dizendo isso, muitas das vezes nós agregamos, poxa, vamos imitar a Paulo, né? E muitos pregadores usam esse versículo como um certo jargão para a sua vida cristã, para o seu andar cristão, né? Eles trazem isso para si dizendo: olha, sejai-vos meus imitadores, né? Sejai-vos meus imitadores. Eu vou usar a minha vida para você entender o que eu quero dizer. Sejai-vos meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Me imite, porque eu estou aqui no santuário da adoração, e é aqui no santuário da adoração que você vai encontrar a salvação. Irmãos, a salvação é em Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para defender uma placa, fomos chamados para defender um reino. Nós não fomos chamados simplesmente para manifestar uma denominação, mas nós estamos aqui para manifestar a Cristo, para manifestar ao Senhor Jesus. E tudo que eu tenho visto nesses 21 anos de caminhada é que muitos cristãos, se não a maioria, se não 90%, se não for mais de 90%, enaltecem muito a sua placa denominacional, como que se no céu, como que se lá na glória com Jesus, nós iríamos ter cada um a sua placa e cada um ganharia uma honra, um mérito por ter alcançado mais ou alcançado menos, né? Eu não vejo por esse lado. Mas é interessante notarmos porque Paulo, ele escreve o versículo 16. O versículo 16 ele diz: olha, irmãos, eu rogo a vocês que vocês sejam meus imitadores. Mas imitadores em quê? De que forma? O versículo anterior, o contexto disso, ele vai dizer para nós. O versículo 15 diz assim, 14, eu vou começar no 14, diz assim: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar, como filhos meus queridos. Ou seja, Paulo gerou essas pessoas no reino, gerou essas pessoas em Jesus Cristo, mas de uma forma diferente, a qual muitos cristãos da era atual, da era passada, chamam as pessoas de filho, porque não são geradas neste contexto. Versículo 15 diz assim: porque ainda que tenhais milhares de mestres em Cristo, não terias muitos pais, pois eu em Cristo Jesus, pelo Evangelho vos gerei. Olha que coisa linda. Aí vem o versículo 16: rogo-vos, pois, irmãos, que sejais meus imitadores. O que é que Paulo está dizendo para você imitar? O que é que Paulo está dizendo para mim imitar? É o versículo 15, dizendo: irmãos, gere filhos no reino, sim, gere discípulos no reino, sim, mas pelo Evangelho de Cristo. O que mais nós temos visto e ouvido e contemplado são gerações e gerações sendo moldadas por uma doutrina de homens e não pelo Evangelho de Cristo. Paulo gerou todos os seus filhos, e depois no verso 17 ele diz assim: por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho, amado e fiel no Senhor, que vos fará lembrar os seus caminhos em Cristo, como por parte eu ensino em cada igreja. Olha só, ele gerou a Timóteo pelo Evangelho, e pelo Evangelho entregou Timóteo para a igreja, assim como Efésios fala 4:11, diz que Deus deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres ou ensinadores, para o aperfeiçoamento da igreja, para o ajuste pleno da igreja, até que todos cheguemos à perfeita maturidade do Filho de Deus. Ou seja, gerar filhos no reino não tem nada a ver comigo, porque se eu quero gerar filhos daquilo que eu sou, então eu vou ter uma relação sexual com a minha esposa e vamos gerar filhos. Se nós temos que gerar filhos e imitar a Paulo, é gerar filhos pelo Evangelho, gerar filhos pela verdade sobre a verdade. Assim teremos uma geração madura, assim teremos pessoas maduras, assim teremos
um corpo de Cristo maduro, fecundo, forte, saudável, totalmente sustentável pela cabeça que é Cristo. Por isso, amados, muitas vezes eu fico indignado, eu fico chateado quando muitos pregadores que ao longo desses 21 anos que nós caminhamos, dizem, sejam meus imitadores, mas não mostravam o Evangelho. Queriam que a gente fosse imitador dos seus conceitos, queriam que a gente fosse imitar a sua conduta de vida, que muitas das vezes não condizia com aquilo que pregava. Por isso está aí muitas vezes a causa, talvez, porque muitas pessoas não querem hoje saber do Evangelho, porque muitas das vezes o que estamos pregando no altar é uma verdade, mas baseada em cima de uma mentira. Pregue a verdade em cima da verdade, porque não há nada contra a verdade, senão a verdade. É assim que a palavra de Deus nos diz. Por isso, amados, gere filhos no Evangelho. Sim, nós fomos chamados para gerar filhos, mas gerar filhos pelo Evangelho, através do Evangelho, através das boas novas, através de uma conduta de conversão, de transformação, de pessoas maduras, de pessoas que realmente transformaram a sua vida por causa de Cristo e através de Cristo. Não importa se hoje eu tenho 21 anos de Evangelho, se eu não moldar a minha vida todos os dias em Cristo Jesus, eu vou me perder. Não importa o quanto eu aprenda de Cristo, se eu não praticar, eu morrerei. O importante não é quanto tempo estamos em Cristo, mas o importante é que quando Cristo vier, Ele nos ache reto, dignos e totalmente aprovados por Ele. Isto é uma grande verdade. Cristo não veio ontem, não virá amanhã, Ele vem hoje. Por isso eu preciso estar alinhado, ajustado, totalmente condizente com o Evangelho da verdade. Por isso Paulo diz, sejai-vos meus imitadores. Paulo está dizendo claramente, para mim e para você, me imitem neste quesito de gerar filhos pelo Evangelho. Não gere filhos por condições humanas, não gere filhos por necessidade, não gere filhos pela sua doutrina carnal, gere filhos pelo Evangelho, e então serão filhos saudáveis, então serão filhos totalmente moldados, será uma geração que anunciará as coisas do Senhor a uma próxima geração, pois assim a Bíblia diz, assim o salmista disse, que uma geração anunciará à próxima geração os feitos do Senhor. Por isso também, em outra parte, outro salmista diz, não sejai-vos uma geração obstinada, uma geração rebelde. O que é obstinado? É aquilo que não se dobra, é aquilo que não se rende, né? É aquilo que tem um único pensamento e acha que aquilo que vai levar ele ao êxito, muitas vezes não é. O que é rebeldia? É tudo aquilo que vai contra a vontade maior de Deus, né? E a Bíblia diz que toda obstinação é pecado de idolatria, que toda rebeldia é pecado de feitiçaria. Está lá em 1 Samuel. Então, queridos, vamos ser um povo que gera filhos, mas à luz do Evangelho. Toda pessoa que você gerar no Senhor pelo Evangelho, esta pessoa honrará a Cristo, essa pessoa honrará você, essa pessoa honrará sempre o reino de Deus aonde ela estiver. Por isso entenda, compreenda, melhor é você estudar a Bíblia do que muitas das vezes abraçar uma teologia que nem você entende. Amém? Quero deixar um beijo no coração de todos vocês, uma palavra breve e rápida. Amém? Temos muitas coisas para fazer, muitas pessoas pedindo oração, né? Temos aí vários grupos, pessoas pedindo oração. Vamos orar, queridos, vamos orar. Ore mesmo, coloque os joelhos no chão, feche a porta do teu quarto, clame ao Senhor, não apenas por essas pessoas, né? Mas clame a Deus pela sua cidade, clame a Deus pelo seu estado, clame a Deus pela nossa nação.